Seu Alberto está feliz com o novo cenário do abacate. Ele é um veterano da cultura em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Está cultivando a fruta há mais de 40 anos. Mas seu pai já trabalhava com abacateiros muito antes disso. Só que sem técnica, o resultado, bem, não era o esperado. Seu Alberto buscou se aperfeiçoar e hoje dá aula de como produzir um bom fruto com aproveitamento total da área plantada. Já testou mais de 40 variedades. Atualmente, trabalha com geada, comando, quintal, primavera e margarida. Nós fomos descartando aquelas que não eram produtivas, aquelas que não eram comerciais e, no fim, a gente trabalha com 5 variedades basicamente, pegando os abacates de produção precoce até os tardios e conseguimos preencher o ano com 5 variedades, você consegue produzir abacate o ano inteiro. O grande incentivador do abacate no Espírito Santo foi o seu Benjamin Falqueto, que é pai desses moços aqui dessa propriedade, infelizmente falecido. Um excelente pesquisador na área. Então, junto com o Incaper, já quando eu cheguei aqui na década de 80, o abacate já era uma realidade no Espírito Santo. E com a chegada de um pesquisador, César Pereira Teixeira, para trabalhar no Incaper, ele introduziu, junto com a família Falqueto, aí, mais de 50 materiais genéticos de abacate. O bom momento do abacate no Espírito Santo tem explicação. Uso de técnicas avançadas, mudas de qualidade e acompanhamento contínuo das lavouras. A gente tem feito trabalhos aí, continuando observações junto com a família Falqueto, e nós temos um material genético que o seu Benjamin Falqueto também deixou de herança e que a gente está caracterizando para ser recomendado. Mas nem sempre foi assim. No passado, os produtores enfrentaram dificuldades com o mercado comprador. O nosso mercado, ele basicamente era focado no Nordeste, né? E continua ainda com a grande parte da produção sendo vendida para o Nordeste. E o Nordeste fica a 1.500, 2.000 quilômetros daqui. E os tratos que se davam na colheita e no pós-colheita do abacate eram totalmente inadequados. Nós batemos muito à época com os produtores, com os compradores, né? Mas o pessoal achava que é bobagem. Porque o fruto do abacate ele é colhido praticamente verde de vez, para poder aguentar a viagem dessa distância. E as pancadas que os frutos recebiam fizeram com que esse fruto não chegava no Nordeste. Então mais de 50% da carga de um caminhão, ela apodrecia na viagem. Entre altos e baixos, a produção de abacate no Espírito Santo segue firme. Podemos dizer que está num novo momento. As perspectivas para 2024 são excelentes, especialmente para aqueles produtores que investiram em novas tecnologias. Como o trabalho é todo manual, o desafio é ainda maior. É que áreas montanhosas dificultam a mecanização do manejo, mas está difícil encontrar mão de obra. O jeito é buscar alternativas. Você imagina o que é tirar de 1 hectare 50 mil quilos nas costas, carregando, tá certo? Então o microterraceamento é você programar, planejar a sua lavoura para que você faça pequenas estradas de 1,80 m, 2 metros, entre cada 3 fileiras de abacate, para você passar com equipamentos, com micro tratores, para você fazer isso tudo. Com planejamento e aplicação adequada das tecnologias, seu Alberto colhe abacate praticamente o ano todo. A propriedade dele tem 9 hectares de abacateiros. A expectativa dele é colher de 120 a 130 toneladas em 2024. Por enquanto, o destino é o mercado interno. Seu Alberto exportou abacate por muitos anos, mas em 2019 desistiu da ideia. A exportação se tornou um pouco inviável. E, na verdade, a gente vem retomando o mercado interno que o Espírito Santo tinha perdido por falta de qualidade. Então o pessoal está com essa consciência que você tem que produzir qualidade. A maioria dos produtores já tem isso em mente, né, que não adianta você produzir variedades ou uma fruta de má qualidade que você não vai vender. E graças a Deus a gente
não tem tido problema em vender. Um grande desafio que nós temos hoje, eu acho, é nós retomarmos, como a família Falqueto fazia, nós retomarmos a exportação de abacate. Para isso nós precisamos estudar as janelas de oportunidade do mercado externo, porque a principal variedade que nós temos consumida no mundo hoje para exportação é o avocado, ele se chama Hass. E nós temos condições perfeitas de produzir ele aqui no Espírito Santo em diversas épocas, numa janela grande de oportunidade. Cada abacateiro adulto produz em média 500 quilos da fruta por ano. A recomendação é plantar o abacate próximo a outras culturas para aumentar a diversidade de inimigos naturais das pragas. Depois que a muda pega, são necessários de 2 a 3 anos até dar frutos. Se o terreno for bem cuidado, é possível colher abacate durante décadas. O sucesso de uma produção de abacate depende de algumas variáveis, como, por exemplo, o planejamento. Outra coisa importante é a qualidade da muda. Isso aí que o Fernando está fazendo é uma aplicação de uma proteção dessa muda quando ela for para campo. É como se fosse um filtro solar. A formulação foi ele mesmo quem desenvolveu. Cálcio, magnésio e zinco são alguns dos compostos. Aqui no viveiro, como você vê atrás de mim, elas estão tudo juntas, a irmandade. Quando vai para o campo, elas ficam isoladas, no mínimo de 8 a 10 metros uma de cada outra. E lá o sol pega diretamente na folha. Aqui nós temos uma sombrite e a estufa, que de qualquer forma quebra um pouco a claridade. E lá é 100%. Então a gente passa o filtro solar para dar uma resistência na folha. E em torno de 21 dias ela está protegida. Depois, se preciso, pode renovar e passar novamente. E eu pinto o caule também, porque o caule fica exposto. E pode o sol queimar o caule. Então a gente passa uma tinta latex com fungicida e você já leva para o campo ela bem preparada. E qual a diferença entre produzi-las em viveiro e em campo? No campo você vai ter que tomar conta da semente até ela nascer, fazer o enxerto e vigiar e tal. E você sabe que essas coisas você tem que ter compromisso. E muitas vezes o pequeno proprietário, ele não tem tempo de ir lá no campo todo dia, olhar se está na hora de tirar a estufa, na hora de tirar a cobertura para fazer a desbrota. E aqui no viveiro é muito mais fácil, porque está perto de casa, você pode fazer. E a vantagem é que você vai fazer uma lavoura uniforme, porque no campo muitos enxertos não pega. Aí você tem que refazer. E você levando a muda, você planta todo numa época só e cuida numa época só. Fernando trabalha com mudas desde 1979. Como você tem que planejar o plantio, você tem que planejar também a muda. Como planejar? Você tem que ter em mente o seguinte, tem que ser a semente de qualidade. E eu sempre faço com abacates pé franco, comum, de boa qualidade, de preferência os redondos mais chatos e que tenham um embrião bem desenvolvido, que vai dar uma haste boa para fazer enxerto. Entre os 25 municípios produtores de abacate no Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante se mantém na liderança, com mais da metade da produção capixaba. A fruta é nativa da região que atualmente corresponde ao território do México. Segundo a arqueologia, é consumida há pelo menos 10 mil anos e chegou ao Brasil em 1893.